Nós continuamos aqui na nossa série sobre a simplicidade. O subtítulo é Trocando o Entulho do Mundo pela Simplicidade do Evangelho. E como eu já disse aí algumas semanas atrás, o propósito dessa série é voltarmos àquele estilo de vida que Jesus Cristo nos ensinou, que talvez seja bem diferente do estilo de vida que a nossa sociedade tem abraçado e, por conseguinte, muitos cristãos também têm abraçado, porque, afinal de contas, nós não estamos imunes, não somos isentos às influências que a sociedade faz sobre nós e, infelizmente, muitas vezes nós nos rendemos a elas muito mais do que deveríamos. Por isso, o nosso convite durante essa série é para que você reflita sobre o estilo de vida que você está vivendo e, se é necessário, repensá-lo, reorganizá-lo à luz do Evangelho, à luz do que Cristo nos ensina, à luz do que a Palavra de Deus nos ensina. Então, que o Espírito Santo de Deus convença você e dê a você a graça de buscar uma vida simples. Hoje o nosso tema é a simplicidade confiante. E nós vamos continuar o texto que nós lemos semana passada do Evangelho de Lucas, capítulo 12. E agora nós vamos ler do verso 22 até o verso 34. Se você quiser abrir sua Bíblia, o seu aplicativo, se quiser acompanhar no telão, o texto também estará aí. E peço que você acompanhe durante a exposição do texto. Diz assim: a seguir, dirigiu-se Jesus a seus discípulos, dizendo: por isso eu vos advirto, não andeis ansiosos pela vossa vida quanto ao que haveis de comer, nem pelo vosso corpo quanto ao que haveis de vestir. Porque a vida é mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes. Observai os corvos, os quais não semeiam, nem ceifam, não têm despensa, nem celeiros. Todavia, Deus os sustenta. Quanto mais valeis do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Se, portanto, nada podeis fazer quanto às coisas mínimas, por que andais ansiosos pelas outras? Observai os lírios, eles não fiam, nem tecem. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais tratando-se de vós, homens de pequena fé. Não andeis, pois, a indagar o que haveis de comer ou beber, e não vos entregueis a inquietações, porque os gentios de todo o mundo é que procuram estas coisas, mas vosso Pai sabe que necessitais delas. Buscai antes de tudo o seu reino, e estas coisas vos serão acrescentadas. Não temais, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou de dar-vos o seu reino. Vendei os vossos bens e dai esmola. Fazei para vós outros bolsas que não desgastem, tesouro inextinguível nos céus, onde não chega o ladrão, nem a traça consome. Porque onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Vamos orar? Meu Deus, sua palavra é viva, ela é poderosa. Ela, como uma espada de dois gumes, penetra nos lugares mais profundos da nossa alma e expõe o que há no nosso coração. Sua palavra foi lida e agora eu te peço pela graça, através da operação do Espírito Santo, que o Senhor nos dê a luz para entender algumas, pelo menos algumas, das inúmeras verdades que esse texto nos apresenta. E ouvindo-as e crendo nelas, tenhamos a nossa vida transformada como cremos que o Senhor quer que aconteça. Usa, ó Deus, a minha vida, eu te peço em nome de Jesus. Amém. Hoje o objeto que nós vamos falar é o lenço de Desdémona. Já ouviu falar do lenço de Desdémona?
Quem já ouviu falar? Você já ouviu falar, mas você está esquecido. Já ouviu? O Lenço de Desdémona é uma referência a uma das peças mais famosas de William Shakespeare, chamada Otelo, o Mouro de Veneza. É uma peça que estreou em 1604. E essa peça fala sobretudo sobre ciúme. Se você colocar lá Otelo na internet, você vai encontrar inúmeros artigos sobre o ciúme que levou Otelo à tragédia, que eu vou contar daqui a pouco, sem spoiler. Mas antes de chegar lá, como todas as peças de Shakespeare, né, tragédias, mas tragédias que capturam verdades universais, e eu diria quase perenes, e a peça de Otelo não é diferente. Rapidamente, Otelo é um mouro, né, portanto um sujeito do Oriente, um árabe, que se torna um general em Veneza. E ele se casa com a filha de um senador, a contragosto do senador, mas enfim, não vou entrar em detalhes, depois você lê o livro, ou assiste o filme, ou assiste a peça, faz o que você quiser. Mas então, Otelo tem um puxa-saco dele, que na verdade é um grande invejoso, chamado Iago. E Iago faz uma trama para derrubar Otelo. E a trama que ele faz é colocar Otelo contra a sua esposa, Desdémona, e contra o seu principal oficial, chamado Cássio. Iago faz uma trama de mentiras, uma teia de mentiras, onde uma das figuras principais é o lenço de Desdémona. Rapidamente, embora você vá encontrar muitos artigos falando sobre ciúme, eu quero pensar naquilo que vem antes do ciúme. O que causa o ciúme? O que causa o ciúme, gente? Desconfiança. Iago sugere que Desdémona tem um caso com Cássio. E para provar essa mentira, Iago rouba, ou a mulher de Iago, rouba o lenço de Desdémona, o lenço que ela ganhou de presente de Otelo, o lenço que tinha sido da mãe de Otelo, que tinha morangos bordados, e esconde no quarto de Cássio. Cássio é um sujeito meio assim, voado, e Otelo vai até o quarto dele e encontra o lenço. E Cássio não sabe explicar por que o lenço de Desdémona está lá no quarto dele. Como toda tragédia shakespeariana, Otelo mata Desdémona, e depois de descobrir que ela era inocente, porque a mulher do Iago confessa, ele se mata. E termina a cena mais ou menos como Romeu e Julieta, né? Os dois mortos lá, um em cima do outro, aquela coisa. Pois bem, essa história tem inúmeras implicações e aplicações. Não é meu tema aqui, meu tema é o discurso de Jesus Cristo. Mas essa história me coloca diante de uma causa muito plausível, eu diria quase indiscutível, de um grande problema que assola a vida de todos nos nossos dias, que é a ansiedade. Mas é curioso, né, que hoje a gente fala ansiedade, é a doença do século, é a doença que mata muita gente, é verdade. Mas olha só, Jesus fez um discurso há 2000 anos atrás, e ele falou sobre ansiedade. E não falou poucas vezes. Porque a ansiedade, eu vou ser simplista aqui, né, mas eu não tenho muito tempo, eu sei que vocês ficariam aqui até meia-noite, mas eu não. Então, eu vou ser objetivo, tanto quanto for possível. Mas ansiedade, de maneira bem objetiva e simples, nada mais é do que o medo causado pela desconfiança acerca da estabilidade da nossa vida. Agora presta atenção, você serve ao Deus Todo-Poderoso. Nós acabamos de cantar aqui, Jesus, rocha inabalável,
Jesus, meu esconderijo, e você falou que está seguro nos braços de Jesus, e não sei o quê, essas coisas todas que a gente canta, e alguém já disse, né, eu já falei aqui que na hora que a gente canta é a hora que a gente mais mente, porque a gente fala coisas para Deus que na verdade não estão no nosso coração, e a gente faz promessas para Deus que depois a gente esquece, e nós declaramos a nossa absoluta confiança no Senhor, porque nós fomos salvos pela graça, amados por Deus, Deus é todo poderoso, mas nos dias difíceis, a desconfiança de que Deus vai cuidar de nós, de que Deus se preocupa conosco, de que Deus é poderoso para agir, de que Deus estará ali ao nosso lado, faz o nosso coração ficar ansioso. A ansiedade não é uma doença só do nosso século, mas eu acredito que no nosso século ela é agravada. Por quê? Por causa daquilo que é o subtítulo da nossa série de mensagens. A enorme quantidade de entulho que foi entrando na nossa vida e foi se assenhorando da nossa vida e foi convencendo-nos de que sem estes entulhos, que são as coisas, que são os lazeres, que são os prazeres, que são os bens, que são os luxos, que são os mimos, que são todas as coisas que nós possuímos e que na verdade de certa forma nos possuem e que controlam o nosso coração e sem as quais nós nos sentimos amedrontados. Então, a minha proposta aqui é fazer algumas perguntas para você introduzir o nosso assunto. Será que as preocupações que dominam as nossas mentes serão tão poderosas se vivermos de maneira mais simples? Lembra, a nossa série é simplicidade. Estou dizendo para você que o Evangelho nos chama para uma vida mais simples. E estou dizendo para você que muitas das preocupações que você tem são fruto desses entulhos que foram sendo colocados na sua vida, colocados, e gerando compromisso financeiro, gerando perda de tempo, gerando exigências que esgotam você. Então a pergunta é, será que se você optasse por uma vida mais simples, você teria menos preocupações? É uma pergunta, uma resposta. Será que essas preocupações são causadas por necessidades reais ou por construções de nossa mente entulhada de coisas que o mundo diz que precisamos? E eu hoje vou ter que fazer uma confissão. Semana passada eu falei mal do multiprocessador. E essa semana eu comprei um. Em breve, haverá muitas peças perdidas nas gavetas, que depois a gente não vai saber mais montar. Sabe, e eu usei, claro, o multiprocessador só como um exemplo, de coisas que a gente vai entulhando, aí quando chega o extrato do seu cartão de crédito, você fala assim, quem gastou isso tudo? Aí surge aqueles mitos, não, meu cartão foi clonado, eu fui roubado, porque não sei. De vez em quando eu vejo umas contas do meu cartão de crédito, eu fico irado, fico irritado, eu vou na minha carteira, procuro os canhotos e acho. Fui eu. Terceira perguntinha, são sempre 3, né? Será que a ansiedade pode ser combatida simplesmente pelo cultivo de uma fé genuína, entre aspas, que muda a nossa forma de viver? E a fé genuína está entre aspas, porque a única fé que é genuína é a fé que muda a forma de viver. Uma fé que não te muda em nada não é fé, é qualquer outra coisa. Uma fé genuína pode combater a ansiedade, e a minha tese que eu vou defender hoje, ou que Jesus vai defender à luz do texto que nós lemos, é exatamente essa. Que quando você não deixa a desconfiança achar lugar no seu coração, você não deixará também a ansiedade tomar conta de você. Por isso, quero propor aqui essa tese.
Viver com simplicidade é uma decisão que nos liberta das preocupações excessivas com aquilo que de fato não precisamos para viver felizes e em paz. Então eu disse semana passada, se você chegar na sua casa e fizer uma lista do que realmente é necessário, vai sobrar pouca coisa. E você vai descobrir que muitas coisas que você acumulou são, na verdade, causas de preocupações. Porque como nós temos aprendido aqui na escola dominical, ter demanda tempo, demanda cuidado, demanda serviço, não é? Cada vez nós estamos mais ocupados porque cada vez nós possuímos mais. E nós precisamos ter mais tempo para cuidar do que possuímos, para manter o que possuímos, para pagar o que possuímos. Então eu estou dizendo para você que viver com simplicidade é uma decisão que você pode tomar, que você deve tomar e que vai libertar você de preocupações excessivas com aquilo que de fato nós não precisamos para viver felizes e viver em paz. Semana passada eu gastei um bom tempo explicando o capítulo 12 de Lucas. Hoje eu não vou gastar tanto tempo, então se você quiser ver, pode assistir o sermão da semana passada, que está na internet, e aí você vai poder saber tudo que eu disse. Mas eu disse, vou repetir isso aqui, que o capítulo 12, eu chamei o capítulo 12 de o capítulo da exortação. É aquele capítulo onde Jesus Cristo falou de muitos perigos que os seus discípulos correm, que os homens em geral correm, aos quais eles precisam estar atentos. E eu suponho, assim, que algumas pessoas ouviram alguns daqueles perigos dos quais Jesus tratou no capítulo 12 e se sentiram assim aliviados, né? Porque o último perigo que nós tratamos, não o último perigo que Jesus disse, mas o último perigo daquela sessão que nós tratamos, era o perigo da avareza, da ganância, onde Jesus disse que a vida de um homem não consiste da abundância de bens que ele possui, e Jesus contou a parábola do homem rico cujo campo produziu abundantemente, e ele achou que estava seguro, que estava em paz, e de repente ele morreu e a vida dele não serviu de nada, aquilo que ele fez ficou para sabe-se lá quem, e aí você ouviu aquela mensagem e você ficou aliviado, e você pensou assim, eu não sou avarento, nem sou ganancioso, então desse perigo eu estou livre. Mas Jesus conhece muito bem o nosso coração, né? Ele sabe exatamente de que material nós somos feitos, e hoje eu vou falar do outro polo do perigo que Jesus falou e nós meditamos semana passada. Mas a lista breve dos perigos que Jesus trata aqui, no capítulo 12, a hipocrisia, o desejo de ser aceito, a desconfiança, o medo da rejeição, o medo da oposição, a avareza, a ganância, o egoísmo, o juízo e a ansiedade, que é o tema da nossa mensagem de hoje. E o remédio para a ansiedade é viver uma vida simples. Mas você não poderá viver uma vida simples se você não depositar a sua confiança em Deus, que é quem proporciona tudo o que você precisa para a sua vida. Então, antes de falar das aplicações, eu quero falar das implicações aqui desse texto. Jesus faz 5 exortações aqui nesse texto que nós lemos, e depois eu vou fazer 5 aplicações. E eu começo falando sobre as exortações. Ninguém deve se enganar por não ver-se como alguém ganancioso. Semana passada a gente falou da ganância e da avareza. Então você não precisa se enganar pensando assim, eu não me enquadro nessa categoria, então eu estou livre de risco. Tudo bem, você pode não correr o risco da ganância, da avareza, de achar que a sua vida consiste dos bens que você possui. Porém, você pode estar no polo oposto. E o polo oposto é o polo daqueles que estão preocupados pelo que falta e não confiantes no que tem. E é desse grupo que Jesus vai tratar agora, e Jesus vai tratar diretamente
com os seus discípulos. Por quê? Jesus já tinha dito para os discípulos, olha, quem quiser me seguir, pode ficar tranquilo que a raposa tem o covil, a ave do céu tem ninho, e eu não tenho nada materialmente para oferecer. Para me seguir, você tem que tomar a sua cruz e abandonar uma série de coisas. Ou seja, Jesus não prometeu mundos e fundos para ninguém, diferente do que a gente ouve por aí hoje. Então, os discípulos já sabiam, olha, seguir Jesus Cristo não é um projeto que vai nos tornar poderosos, ricos ou famosos. Por outro lado, seguir Jesus nos coloca em perigo, nos coloca em risco. Jesus disse aqui nesse capítulo 12 mesmo, que eles seriam presos, que eles seriam levados pelas autoridades, mas que eles não deveriam ter medo, ou seja, eles poderiam sofrer, não com a ganância, mas com a ansiedade, o medo de não ter das mãos de Deus o cuidado necessário para enfrentar as dificuldades. Então Jesus exorta primeiramente aos discípulos. É muito interessante, se você prestar atenção depois no texto, quando você voltar para casa, o texto diz que Jesus voltou-se para os discípulos. E Jesus falou com os discípulos. E aqui eu tenho uma coisa muito importante que eu preciso dizer para você. Uma vida livre da ansiedade não é para qualquer um. Uma vida livre da ansiedade é para aquele que aprender a confiar em Deus. Mas para confiar em Deus, você precisa de um mediador, de um intermediário que é Jesus. Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então eu não tenho nenhuma dúvida, meu irmão, e eu queria dizer isso para você hoje. Se você esquecer tudo que eu falar, lembre-se disso. Se você quer ter uma vida livre da ansiedade, uma vida em paz, uma vida de simplicidade, uma vida que vai livrar você das preocupações que assolam a maioria das pessoas, você precisa tornar-se um discípulo de Jesus Cristo. Como é que eu me torno um discípulo de Jesus Cristo? Você crê no que Ele diz, você entrega-se a Ele, você busca-o e você se rende a Ele. Então, enfim, a exortação de Jesus é para os seus discípulos. E os discípulos de Jesus podem sim vencer este mal que assola os homens desde sempre. Lá na frente, Jesus diz que as preocupações são características dos gentios do mundo inteiro. E é curioso que essa expressão gentios do mundo inteiro, a gente pode incluir até os judeus aí nessa expressão. Jesus está dizendo assim, quem não é meu discípulo vive preocupado, mas vocês não devem viver preocupados porque vocês são filhos de Deus, porque vocês participam do reino de Deus, como a gente vai ver daqui a pouco. Então a exortação é para os discípulos. Você é discípulo de Jesus Cristo, então você não deve viver ansioso. Você não pode deixar essas preocupações tomarem conta do seu coração. Então você tem que examinar a sua vida e identificar quais são as causas das preocupações e, como a gente vai tentar mostrar hoje, eliminá-las. Segundo, Jesus faz uma exortação sobre a incredulidade. Ora, eu usei a história de Desdémona e disse que Otelo matou Desdémona por causa da desconfiança. E nós deixamos a ansiedade tomar conta do nosso coração por causa da mesma coisa, a desconfiança, que é a incredulidade. Deus prometeu cuidar de você, mas você confia desconfiando. Deus prometeu que se você se comprometer com o seu reino, Ele vai sustentar você, mas você tem suas dúvidas, porque a vida é muito difícil. Na história que nós lemos semana passada, nós temos um homem autoconfiante que diz assim, meus campos produziram muito, eu vou guardar nos meus celeiros, e os meus bens vão me dar toda a segurança que eu preciso, e aí uma voz do céu diz, você é louco porque você vai morrer hoje. Semana passada eu falei que o que diferencia um ser humano não é a morte, porque na morte todos nós somos iguais, mas o que diferencia o ser humano é o seu estilo de vida. Então o perigo que você corre não é o perigo de morrer, porque esse você vai correr mesmo, você vai morrer mesmo, não tem jeito. É o perigo de viver de um jeito errado.
como é que você não vive de um jeito errado? Você não vive de um jeito errado crendo, confiando, se contentando com aquilo que Deus faz, com a maneira como Deus trata você. A ansiedade, meu querido, é sobretudo uma preocupação que nasce da incredulidade, por um lado. Eu não sei se Deus vai cuidar de mim. Aí você fica ansioso. E por outro lado, da ingratidão. Ela nasce da ingratidão também. Ora, Deus não está me dando o que eu mereço. O que Deus está me dando não é suficiente. Então, ao invés de ser grato, você é um murmurador. Então, por causa disso, a ansiedade, por um lado, é incredulidade, por outro lado, é ingratidão. Por causa dos dois lados, a ansiedade é pecado. Pois é. Ansiedade não é só um problema emocional, é um problema espiritual. Ansiedade não é só uma enfermidade com a qual você tem que lidar, fazendo terapia, ou tomando Rivotril, ou sei lá, qualquer outra coisa, para te acalmar. Ansiedade é um pecado que precisa ser tratado como todo pecado espiritualmente. Porque a ansiedade é incredulidade somada com ingratidão. Então você não vai vencer a ansiedade quando você alcançar a sonhada estabilidade financeira. Porque o mundo diz isso para você: olha, você vai vencer a ansiedade quando você tirar o seu extrato segunda-feira e tiver tudo azulzinho. Ou você puder tirar suas férias na Europa todo ano sem problema nenhum, ou você não tiver nenhum problema de saúde, ou você não tiver condições de pagar os melhores médicos. Então, quando você tiver uma sonhada estabilidade financeira, suas preocupações vão embora. Isso é uma mentira. Não existe ninguém despreocupado, senão aqueles que confiam absolutamente em Deus. Jesus também nos convida a ter uma mudança de olhar. Eu creio que Jesus, quando ele diz assim, observem as aves, os corvos, observem os lírios, Jesus está convidando cada um dos seus discípulos a olhar para o mundo e olhar para a vida de uma maneira diferente. A maioria das pessoas olham para o mundo, olham para a vida e se preocupam com a sua provisão, se preocupam com o seu significado, pensam que o significado da vida está nas coisas, pensam que a estabilidade financeira vai trazer paz para o seu coração, mas o tempo vai passando e você vai descobrindo que isso não é verdade, porque as necessidades que o mundo coloca diante de nós são insaciáveis, elas não acabam nunca. Tem sempre algo novo, tem sempre uma coisa nova, tem sempre um projeto novo. Então Jesus diz, olha as aves dos céus. Deus supre suas necessidades físicas. Olhe os lírios do campo. E é curioso, Jesus compara a beleza dos lírios com a grandeza de Salomão. Salomão, irmãos, era o homem ideal para muitos judeus. Porque os judeus da época de Jesus Cristo pensavam exatamente como os teólogos da prosperidade hoje pensam. Muitos bens, muitas bênçãos. Poucos bens, poucas bênçãos. Problemas, maldições. Vida sem problemas, bênção. Por isso um dia chegou um cego de nascença perto de Jesus e os discípulos imediatamente perguntaram para Jesus, lembra o que eles perguntaram para Jesus? Senhor, quem pecou para esse sujeito nascer cego? E Jesus diz, nem ele pecou, nem seus pais pecaram, ele nasceu assim para que nele se manifeste a glória de Deus. E Jesus então subverte aquela teologia perversa que ressuscitou de maneira mais perversa ainda nos nossos dias, porque não tem razão para ter ressuscitado, mas ressuscitou. Jesus diz que Deus não nos abençoa por conta de qualquer coisa que nós façamos, porque Deus é gracioso, e o sofrimento não é prova de que você não é abençoado, e Ele até diz para os seus discípulos, vocês serão perseguidos, vocês serão presos, vocês serão mortos. Então, o significado da vida não está nos bens como os judeus pensavam e por isso idealizavam Salomão. Jesus diz, olha,
Os lírios são mais belos do que Salomão no auge da sua glória. Em outras palavras, Jesus está dizendo assim: o significado da vida não vem junto com a riqueza, mas vem junto com a fé, com a confiança. Por isso, uma quarta exortação que Jesus faz é aos desejos do nosso coração. Jesus diz que Deus se agradou em nos dar o seu reino. Presta bem, a gente vai elaborar isso mais para frente um pouquinho, mas aqui uma pílula de antecipação. Enquanto nós vivemos preocupados com as coisas deste mundo, Deus, através de Jesus Cristo, nos fez membros do seu reino, o reino dele, o reino de Deus. Mas nós continuamos fascinados pelas coisas deste mundo. Nós não nos contentamos com o fato de sermos membros, cidadãos do reino de Deus. E então Jesus Cristo, depois de dizer para os discípulos: olha, o Deus agradou-vos fazer vocês participantes do seu reino, então, vendam os seus bens e deem esmola. Acumulem um tesouro inextinguível nos céus, numa bolsa que ladrão não rouba e traça não corrói. Jesus está falando, querido, daquilo que todo cristão precisa exercitar, que é o que eu chamei aqui de desapego radical. Ora, você só desapega de algo quando você descobre que tem um outro algo melhor. Não é assim? Enquanto você não tem o melhor, você se agarra no pior, ou no que é possível. Mas quando Jesus diz: o Pai agradou-vos dar a vocês o seu reino, então agora que você tem uma coisa melhor, você pode se desfazer do que é inferior. E por que a gente não consegue fazer isso? Porque o nosso coração continua dominado pelos entulhos deste mundo. E nós vivemos preocupados em ter mais, em guardar mais, em comprar mais, em nos sentirmos mais seguros. Porque ainda não percebemos que há uma realidade maior e melhor da qual nós somos participantes. Uma última exortação é a vitória espiritual. Quando Jesus mandou os discípulos venderem os seus bens, eu vou explicar isso lá na frente, tá? Não fica ansioso não, tá? Pode ficar tranquilo. No final do culto eu não vou pedir para você pôr a chave do carro aqui, né, trazer a escritura da sua casa, não vou pedir nada disso, fica tranquilo. Né? Mas quando Jesus ensina aos seus discípulos este desapego, Jesus está não apenas pensando no bem do outro que vai receber a esmola, mas no bem daquele que vai dar. Por quê? Porque quando você é capaz de dar, é que você vence a luta contra o pecado da ansiedade. Porque é o pecado da ansiedade que faz você reter, que faz você segurar, porque você tem medo, porque você duvida, porque você não acredita, porque você quer sentir-se seguro às suas próprias custas, quando Jesus diz: você precisa se sentir seguro às custas de Deus. Então, vender e dar é um sinal da vitória espiritual, e eu vou dar só um exemplo para você lembrar disso. Quando Jesus foi jantar na casa de Zaqueu,
Lembra? Zaqueu era o maioral dos publicanos, homem rico, poderoso. Jesus conversou com ele. O texto não fala sobre o que Jesus conversou, né? Curiosamente. Mas lá pelas tantas do jantar, Zaqueu se levanta do nada e diz: Senhor, eu resolvo hoje dar metade dos meus bens aos pobres e devolver 4 vezes mais aquilo que eu defraudei alguém. Como é que Jesus reagiu a isso? Lembra? Jesus diz assim: hoje houve salvação nessa casa, porque esse também é um filho de Abraão. O desapego daquele homem foi uma evidência de que ele descobriu um tesouro maior, que lhe permitia abrir mão de boa parte do seu patrimônio, sem perder a paz, sem perder a serenidade, sem perder a segurança. Mas fica tranquilo, viu, que ele deu só a metade. A gente vai chegar lá. Bom, como é que você vive essa simplicidade confiante, então? Então, vamos para algumas implicações aqui, que eu espero sejam breves. Primeiro, confie na palavra de Jesus. Ouvir e crer. A palavra, não é na palavra não, a palavra de Jesus é o caminho para a simplicidade. Jesus dirigiu-se aos seus discípulos. Jesus voltou-se para ele e falou com eles. E falou o quê? Meus filhos, não deixe a ansiedade tomar conta do seu coração. Olhe os corvos, olhe os lírios. Deus está cuidando deles. Deus vai cuidar de você também. Não precisa acumular, não precisa juntar, não precisa viver atemorizado, não precisa deixar seu coração bater acelerado porque você perdeu alguma coisa ou porque você não conquistou algo tão desejável. Se você ouvir Jesus Cristo e você crer em Jesus Cristo, você já tem tudo o que é necessário para viver essa vida e para vivê-la em plenitude, não para vivê-la miseravelmente. Isso não significa, meu irmão, viver abastadamente. Isso não significa viver nababescamente, mas isso significa viver satisfeito. Porque a verdadeira satisfação não vem de fora, mas vem de dentro. E quando você ouve e você crê, você se assenhora, você se apropria dessa serenidade que Cristo dá. E por que eu coloquei ouvir e crer? Porque você pode ouvir e não crer. Você pode confundir saber com fé, você pode confundir informação com convicção. Então não basta saber, não basta descrever, não basta elaborar, não basta discutir, é preciso confiar. Crer é confiar. Jesus disse, e eu confio. Ouvir e crer são atitudes transformadoras, irmãos. Jesus diz assim, lá em João 6, minhas palavras são espírito e são vida. Nós entulhamos nossa mente, nosso coração, de tudo que o mundo diz que nós precisamos para encontrar felicidade e paz. E quando o seu coração está entulhado, não há espaço para Jesus Cristo. Não há espaço para a fé, não há espaço para ouvir, não há espaço para crer. Por isso, primeiro passo para você viver uma confiança simples ou a simplicidade confiante é ouvir e crer naquilo que Jesus diz. E é claro, onde você vai saber o que Jesus diz? Na Bíblia Sagrada. Não é na revista super interessante, não é no History Channel, não é em uma série de televisão, é na Bíblia. O crente precisa de uma dieta maciça de Bíblia. O crente precisa de doses cavalares de conhecimento de Jesus Cristo, para que a sua fé seja nutrida, para que a sua esperança seja renovada. Segundo, falei que são 5. Para você ter essa simplicidade confiante, você precisa de confiança na providência e na previdência de Deus, não é na previdência do Congresso Nacional. Isso significa o quê? Que Deus
cuida de cada aspecto da nossa vida e de cada necessidade da nossa vida. A providência, meu irmão, é uma das doutrinas mais extraordinárias da Escritura Sagrada. Providência é aquela parte da doutrina que ensina que Deus sustenta tudo o que existe com o seu poder. Ele dirige as nações, ele levanta reis e ele destrona reis. Ele estabelece o direito, ele estabelece o juízo, ele levanta homens para cumprir a sua vontade, ele faz vir a chuva sobre maus e bons, ele sustenta as estações do ano, ele faz tudo funcionar exatamente como deve funcionar. E nós lemos na Bíblia que Deus fez o sol parar, ou que Deus fez o sol adiantar, que Deus mandou chuva no deserto, que Deus mandou sequidão na terra fértil, que Deus mandou uma nuvem de codornizes para alimentar o seu povo, que Deus fez sair água da rocha, que Deus abriu o rio, que Deus abriu o mar. Nós lemos tudo isso na Bíblia, mas a gente continua não acreditando que Deus vai nos sustentar. Sabe, irmãos, dizer que Deus é o Criador é fundamental. Você não pode ser um cristão se você não acredita no Criador. Mas existe um passo além. É dizer que esse Deus que criou é o Deus que sustenta. Crer na providência divina é libertador, porque você jamais se sentirá de novo abandonado, solitário, esquecido, desamparado. Mas para você crer, você precisa conhecer. Para você conhecer, você precisa ler. Para você ler, você precisa decidir ler. Jesus diz assim: vosso Pai sabe que necessitais delas. Delas o quê? Da comida, da roupa, das necessidades, daquilo que supre a sua vida. Crer na providência e na previdência. A previdência é aquela virtude de Deus pela qual Ele conhece o que você precisa. E Deus é tão bom, meu querido, que Ele dá exatamente o que você precisa. Isso incluirá, muitas vezes, Deus dizer não. Há algum tempo atrás eu fiz um sermão aqui sobre o não, porque a gente tem a sensação equivocada de que Deus fala mais não do que sim, não é? Você fala assim, você não fala, porque você é mais crente do que eu, mas os que não são menos crentes do que você, dizem assim, eu oro, e Deus, parece que o céu está de chumbo, Deus não ouve a minha oração, Deus fala não para isso, Deus fala não para aquilo. Aí eu até lembro que eu usei uma ilustração seguinte: você hoje, quando levantou cedo, orou para Deus fazer o seu fígado funcionar direitinho hoje? Depois daquele almoção poderoso e daquela dormida depois do almoço, seu fígado trabalhou direitinho, produziu tudo que precisava, seu organismo funcionou direitinho, Deus deu a vida para você. Você pediu, quando você foi dormir, você falou assim: Senhor, eu vou dormir, eu te peço que amanhã eu amanheça vivo. Você não pediu isso, né? Eu já falei aqui, a gente lembra sempre de agradecer o pão, mas a gente não lembra de pedir o pão. A gente esquece de tudo que Deus faz sem que nós peçamos. Já pensou se um dia Deus falasse assim: eu só vou fazer por Ele o que Ele pedir? Eu acho que a gente estaria numa situação bem delicada. Deus fala sim, muitas vezes durante o seu dia, quando te guarda, quando te sustenta, quando te dá saúde, quando faz os seus órgãos funcionarem direito, quando manda o tempo certo, o frio, a chuva, as estações do ano, a erva brotar, o campo produzir. Mas a gente fala que Deus fala não, porque eu pedi um carro, ou porque eu pedi uma cura, ou porque eu queria pagar umas contas que eu mesmo fiz sem dever fazer, e aí Deus agora é meu avalista. E eu fico chateado porque Ele não está me ajudando a pagar.
Mas eu não parei para pensar que aquelas contas foram um entulho que eu deixei se acumular na minha vida, porque eu achei que se eu tivesse aquele carro, aquela casa, aquela roupa, aquele passeio, aquela jantar, aquela coisa lá, eu ia ficar mais feliz, eu ia me sentir melhor. E aí agora chegou a fatura do cartão de crédito e você diz: Senhor, me socorra. Jesus diz assim: você precisa confiar na providência de Deus, Ele vai cuidar de você. E você precisa confiar na previdência de Deus, Ele sabe o que você precisa. Ele sabe o que um corvo precisa e Ele sabe o que um lírio precisa. Ele sabe o que você precisa, Ele sabe o que eu preciso e Ele vai fazer o que eu preciso. Terceiro, confiança na bondade de Deus, saber e confiar que Deus quer o melhor para nós. O único texto onde afirma-se categoricamente e diretamente que Deus é bom é o Salmo 73. Salmo 73, versículo 1 começa assim: com efeito, Deus é bom para Israel. Se você continuar lendo o Salmo 73, você vai descobrir que o Salmo 73 é uma queixa que o autor faz contra Deus, porque ele se sentia injustiçado por Deus, e ele diz no Salmo, ele diz: Deus é bom, mas eu quase perdi a minha fé, meus pés quase resvalaram, porque eu fiquei observando, eu olhei a televisão, assisti o Fantástico, e eu vi os ricos prosperando, sujeito andando de lancha, indo para Nova York, indo para a Grécia, visitando Roma, fazendo coisas, mas é um ímpio, é um pecador, ele prospera, ele tem saúde, ele é gordo, ele é saudável, ele come as coisas melhores, e eu que sou um servo fiel, eu sofro, eu padeço, eu tenho contas para pagar, eu tenho necessidades que eu não consigo suprir. E aí o salmista continua e dizendo: eu pensei assim até o dia que eu entrei na presença de Deus, e Deus me mostrou que a vida dessas pessoas é como um sonho. Você já sonhou que está caindo? Tem coisa pior do que sonhar que está caindo? Quando a gente sonha que está caindo, a gente acorda assim, num sobressalto. E Asaf, que é o autor do Salmo, diz: a vida deles é como um sonho. Quando eles acordarem, eles vão descobrir que a vida deles está arruinada. Eu vou continuar confiando no Senhor. Confiar na bondade de Deus é diferente de saber que Deus é bom. Jesus diz assim: os corvos não plantam, não guardam, mas Deus os sustenta. Não sei se você sabe, mas o corvo é um animal, é uma ave saprófaga. Saprófaga, é parente do urubu, come carniça. Então Jesus escolheu o corvo de propósito. Jesus não escolheu o sabiá laranjeiro, o bem-te-vi, o bicudo, aquele passarinho que o sujeito gosta de ouvir. Não, o corvo era um símbolo de miséria, era um símbolo de morte, onde os corvos sobrevoavam, alguma coisa errada pode ter acontecido. Jesus diz: Deus cuida até dos corvos. Ele não vai cuidar de você? Quanto você vale mais que um corvo? Eu sei, né? Vou fazer um parênteses aqui. Parêntese crítico. Eu sei que está na moda falar que bicho é igual gente, que cachorro tem alma, que cachorro é seu filho, que gato é sua filha. Mas isso, irmãos, isso é uma aberração que não compensa nem gastar tempo. Não é? Nós valemos muito mais do que as aves, do que os cães, do que os gatos, do que os porcos, que agora até porco está na moda criar. E eu falei aqui outro dia no estudo aqui da escola dominical,
é uma perversidade, é uma impiedade, é um pecado falar que o animal tem o valor de um ser humano. Sabe por quê? Vou te falar por quê, biblicamente. Não é porque eu sou implicado com bicho, não, que eu não sou. Lá em casa tem cachorro. Porque você é o único ser criado que carrega a imagem do Criador. Você é o único ser que tem a capacidade do Criador de criar, de governar, de pensar, de falar, de intuir, de agir, de deduzir, de construir. Então, quando a sociedade iguala o animal ao ser humano, ela não está levantando o animal, ela está rebaixando o ser humano e está dizendo, nós não passamos de bestas feras. Mas eu não sou uma besta fera, não vou nem dizer quem é. Se Deus veste assim a erva, quanto mais Ele vai vestir você, é o que Jesus está dizendo. Isso aqui é um lírio do campo, lá de Israel. Lírio do campo, sabe o que é um lírio do campo? É aquela florzinha que nasce no mato, assim. É aquela, não sei como chamaria aqui, acho que o nome é anêmona, mas eu não sei como é que chama aqui. É aquela flor que, tão rápido quanto nasce, ela morre. Por isso Jesus diz, quando o sol escaldante batia, e o sujeito precisava de uns gravetos para acender fogo, ele ia lá, passava a mão nos lírios, tudo, e queima tudo, e vai tudo para o fogo, porque não vale nada um lírio. Aquele lírio que Jesus está falando não vale nada, é flor do campo, flor do mato, praga. E Jesus está dizendo, nem Salomão se vestiu como um lírio do campo. Porque quem veste um lírio do campo é Deus. E quem vestiu Salomão foi o seu orgulho, a sua presunção, foi a sua arrogância. Quarto, confiança na grandeza do discipulado. Pela graça nós fazemos parte do governo de Deus sobre tudo que existe. Jesus diz assim, não temais, ó pequenino rebanho. Apesar de quem nós somos, nós estamos seguros. Jesus falou para os discípulos, observem os corvos, observem os lírios, saiba que Deus cuida dos corvos, Deus veste os lírios. Os pagãos, os que não conhecem a Deus, é que ficam preocupados com essas coisas. E vocês, meu pequeno rebanho, Deus decidiu dar a vocês o seu reino. Irmãos, para pensar nisso. A nossa pequenez não diminui a grandeza do reino do qual nós fazemos parte. Sabe, às vezes a gente fica aqui com aquela nossa síndrome incurável de cachorro vira-lata, e a gente fica pensando assim, sonhando em morar na Europa, né? Morar na Itália, morar nos Estados Unidos, lá que a vida é boa, e eu acho que é mesmo. Mas, enfim, entretanto, eu não posso me esquecer que eu sou um cidadão do reino de Deus. Eu sou um cidadão da pátria celestial. Eu sou um cidadão que compartilha do governo que Deus exerce sobre todo o universo. Nós andamos ansiosos por sentir falta de algo, mas nós esquecemos daquilo que nós já temos. Nós ficamos gastando a nossa vida tentando enchê-la com algo que parece vai nos dar significado, mas a gente não para pensar em quem nós somos. Sabe, o seu passaporte é aquele azulzinho do Mercosul, que tem que tirar visto para entrar até na Colômbia. Não tem, né? Eu estou brincando. Mas além desse passaporte, você tem outro. De cidadão do reino de Deus. Do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, do soberano dos reis da terra. Não tenha medo, é o que Jesus está dizendo, vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Nem os seus melhores esforços vão chegar perto de dar a você o privilégio de pertencer a esse reino, mas o Senhor lhe deu pela graça. Não de graça, porque Jesus teve que morrer na cruz, mas pela graça. Quinto lugar, confiança na verdadeira riqueza. Entender e crer que já possuímos a verdadeira riqueza é libertador. Última palavra de Jesus. Vendei os vossos bens e dai esmola.
Porque onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Se a ansiedade é pecado, você pode até não concordar comigo assim agora, assim, mas depois você chega em casa, vai ler a Bíblia, vai pensar um pouquinho. Mas se é, e eu estou partindo do pressuposto que é, não se vence um pecado com outro pecado. Então eu estou preocupado, eu vou acumular mais. Mas a Bíblia diz que a gente não tem que acumular, que a gente tem que repartir. Eu estou preocupado, então eu vou trabalhar mais para eu poder ter mais. Mas a Bíblia diz que você precisa remir o tempo, porque os dias são maus. Você precisa ter cuidado com a maneira como você usa o tempo. Um pecado só pode ser vencido na força que Deus dá. E eu entendo, eu quero fazer uma comparação aqui. Você já ouviu a expressão cabeça de ponte? Quem serviu o exército, alguma arma, sabe o que é uma cabeça de ponte, né? Cabeça de ponte é uma terminologia militar que fala de uma base que um exército estabelece no território do inimigo, para a partir dali expandir a sua conquista. Por exemplo, vou dar um exemplo bem claro disso. O norte da França estava dominado pelos nazistas, certo? 1944. Os aliados resolveram fazer o famoso desembarque na Normandia, o dia D, dia 6 de junho de 1944. O dia D não foi o dia da vitória, foi o dia em que os aliados estabeleceram uma cabeça de ponte. Eles invadiram o território nazista, eles destruíram as bases nazistas na Normandia, e ali eles fizeram a base para onde depois vieram os outros soldados, para a partir dali invadir a França, invadir a Alemanha e dominar a Europa. Então, quando Jesus diz, vendei os vossos bens e dai esmola, eu acredito que Jesus está dizendo, faça uma cabeça de ponte. Invada aquele território onde você é mais ameaçado. E o território que mais ameaça o coração de um crente no que diz respeito à ansiedade são os seus bens. Sabe aquela poupança que você está guardando lá para o seu futuro? Né? Tudo bem, gente, Jesus não está ensinando a ser desprevenido. A gente vai chegar lá, rapidinho. Jesus está dizendo que você vence a confiança pecaminosa que você tem nos seus bens, desfazendo-se deles. Para que você não tenha mais em quem confiar, a não ser no Senhor. Jesus está dizendo assim, se desfaça daquilo que te dá uma falsa sensação de segurança, para você se sentir seguro comigo, em mim. Um outro exemplo que Jesus dá disso, está lá no Sermão do Monte, Mateus 5, 29, onde Jesus diz assim, se o teu olho te faz tropeçar, o que Jesus mandou fazer? Arranca o seu olho. Claro, Jesus não está ordenando isso literalmente, Jesus está dizendo, extirpe da sua vida a causa do seu pecado. Porque você só vence o pecado tratando assim, extirpando o seu pecado, cortando o seu pecado, derrotando o inimigo. E aí Jesus conclui dizendo, por que você tem que fazer isso? Porque onde está o seu tesouro, aí está também o seu coração. Eu já disse isso aqui várias vezes, né? Eu já ouvi, aqui nunca ouvi alguém falar isso, mas já ouvi por aí, alguém falar assim, eu queria ter mais dinheiro para investir na obra do Senhor. Sabe, irmãos, eu finjo que acredito, porque eu preciso ser politicamente correto algumas vezes, né? Aí eu olho e penso, olha, é verdade. Não é verdade. Não é verdade. Você não precisa ter mais para dar. E Deus é tão gracioso, né, que quando a gente fala de dízimo, existe essa discussão se dízimo deve ou não deve, enfim, mas o dízimo, para mim, a ideia do dízimo é assim, você não tem que dar o que você não tem.
não é? Percentual você tira de qualquer coisa, não é? Se você tem 100, 10% é 1, não é 10, né? Aprende a fazer conta, não é? Mas aí vem Paulo e diz assim, irmãos, nós vamos fazer uma oferta para os irmãos lá da Judéia que estão passando fome, e nós vamos fazer assim, todo domingo, quando a igreja se reunir, antes de vir para a igreja, você ajunta lá umas coisas que você pode dar e traz e põe de lado. Aliás, não traz não, põe de lado lá, vou guardando lá. No dia de levantar a oferta, você vai lá onde você separou as coisas e traz. Eu trabalhei no Mato Grosso durante 10 anos, irmãos sabem? E lá no Mato Grosso tinha um irmão, seu Sebastião, eu esqueci o nome dele agora, acho que era Sebastião mesmo. Ele tinha uma serraria, ele era um homem rico. Mas ele já tinha deixado a serraria para os filhos, ele tinha fazenda e tal, e da serraria toda, que ficava bem no centro da cidade, aquele enorme terreno, chegando caminhão de toras o dia inteiro, mas os filhos cuidavam daquilo, e ele ficou cuidando de uma carvoaria dentro daquela serraria. E toda vez que eu ia visitá-lo, eu achava muito interessante, porque ele tinha aqueles bolsos bem grandes assim, né? Bolso faca, que todo velho gosta, igual eu, assim. E a gente conversava, tomava um café. Ele não era da igreja presbiteriana, eu visitava, mas ele era da IPI. E ele sustentava uma congregação da IPI que tinha lá. E a gente começava a falar da vida e tal, e ele falava assim, olha aqui, ó, o bolso esquerdo é o bolso do dízimo. Tudo que eu ganho, eu tiro e ponho no bolso esquerdo. E é o bolso esquerdo porque é o bolso do coração. E eu ponho no bolso esquerdo para eu não esquecer que quem manda no meu coração é Deus. Ele sustentou aquela igreja sozinho durante décadas. Sabe, irmãos, Jesus não quer que você dê tudo. Esse texto aqui não está dizendo para você dar tudo, tá? Então vou amenizar seu coração. Eu já dei o exemplo aqui de Zaqueu, que deu a metade, Jesus diz, hoje eu salvação nessa casa. Eu vou dar o exemplo para você de Ananias e Safira, que acharam que tinha que dar tudo para poder crescer espiritualmente, e Pedro disse para eles, se vocês não tivessem vendido o dinheiro de vocês, por que vocês foram mentir? Ninguém estava brigando, ninguém pediu nada para vocês deram porque quiseram, aliás, não deram, mentiram que deram e não deram. Servos de Deus do passado eram homens de posses exorbitantes. Abraão era um homem riquíssimo, Jacó era um homem riquíssimo, Davi foi um homem riquíssimo. O problema não está em ter, o problema é quando você deixa de entender que tudo que você tem é apenas um instrumento. A função dos bens é meramente instrumental. Eles não têm valor em si mesmos. Eles só têm valor se eles forem usados para os fins apropriados. E por isso não interessa se você é um milionário ou se você é um miserável. Se os recursos que você tem são usados de maneira imprópria a um cristão, você está pecando. É simples assim. Por isso Jesus diz, venda, dê, se livre do que está roubando o seu coração. Para muitos não é o dinheiro. Tem muita gente que o problema dele não é o dinheiro, o problema é outro. Mas de outros problemas a gente trata outro dia. Terminando e aplicando. Rapidinho. Cuidado com a ansiedade. Ela é apenas uma das faces da incredulidade. Como é que você vence um pecado? Reconheça o pecado, confessa o pecado e abandona o pecado. Certo? É assim que trata pecado. Você não trata pecado mudando de nome, mudando de hábito. É reconhecendo, confessando e abandonando. Segundo,
vença a ansiedade depositando sua confiança no Senhor. Peça a Ele que renove sua fé e esperança nele e em suas promessas. Sabe, para de confiar nas coisas, as coisas vêm e vão, mais vão do que vêm. E nós precisamos confiar no Senhor, mas eu sei, a nossa fé é frágil. Jesus, se você tivesse a fé do tamanho de um grão de mostarda, você diria um monte para arrancar e lançar no mar. Ninguém fez isso até hoje, e portanto ninguém tem a fé nem do tamanho de um grão de mostarda. Nossa fé é menor, nossa fé é microscópica, nossa fé como é que é o nome do negócio agora que tem menor do que microscópico? Nano. Sua fé é nanica. Nanofé. Como é que faz? Pede, Senhor, aumenta a minha fé. Os discípulos pediram, Senhor, aumenta a nossa fé. Nós não conseguimos acreditar nessas coisas, Senhor. Sabe, o grande pecado é dizer que acredita e na prática não acreditar. Dizer que não acredita e pedir para Deus dar fé não é pecado, é humildade. Vença a ansiedade com um ato de generosidade. Agora eu vou fazer um desafio para você ficar ruim. Quem sabe essa semana você fazer uma oferta em que você demonstre que confie no Senhor e não na segurança dos seus bens. Não precisa ser para a igreja, não precisa ser para o pastor, não, uma oferta. Sabe, de repente você está num lugar, você está vendo alguém passando por dificuldade, alguém com quem você está conversando, e você enfia a mão no bolso, ou então você pega o telefone e faz uma transferência, para você mostrar, eu confio no Senhor, não confio no dinheiro não. Sabe, isso é libertador, viu? Simplifique sua vida, decida abandonar a vida que almeja sempre mais e pratique o que Jesus ensinou. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Por fim, seja agradecido pelo que Deus já te deu. Acima de tudo, a certeza da vida eterna e do cuidado dele sempre presente ao seu lado. Que Deus tenha misericórdia de nós. Vamos orar. Senhor, muito obrigado porque o Senhor sustenta a nossa vida, o Senhor guarda-nos, o Senhor ampara-nos, o Senhor nos dá o que precisamos, antes mesmo de pedirmos, o Senhor faz mais do que nós pedimos, o Senhor sabe o que se a senhora do nosso coração, e eu te peço perdão por deixarmos muitas vezes outros deuses tomarem conta da nossa vida. E dá-nos a graça de viver um tempo novo na sua presença. Com uma confiança plena no Senhor. Eu te peço em nome de Jesus. Amém.